Estamos começando mais um programa Teóricos da Enfermagem. E nesse programa falaremos da renomada autora Calista Roy. Calista Roy é uma teórica da enfermagem. Atuou em várias posições na área da enfermagem. É autora e coautora de inúmeros trabalhos envolvendo seu campo de estudo no modelo de adaptação. Sua teoria se baseia no modelo de adaptação e foi criado à base do seu trabalho de graduação, que teve como orientação Dorothy e Johnson. Seu modelo de adaptação foi desenvolvido com base em investigações na área da enfermagem. Com isso, foram redigidos vários textos sobre práticas clínicas com base em experiências de vários autores. Para a construção de sua teoria, utilizou a teoria geral dos sistemas de von Bertalanffy e a sua teoria de adaptação, no caso, a teoria de Elson. Há 4 elementos do seu modelo de adaptação. A gente vai explicar agora para vocês. A pessoa é receptora do atendimento de enfermagem, o conceito de ambiente, o conceito de saúde e a enfermagem. Com relação à pessoa, a primeira área de preocupação da enfermagem é identificar o receptor de seus cuidados, que variam de pessoas, famílias, comunidades ou sociedades. Cada um deles é considerado por Roy como um sistema adaptativo, holístico. Essa ideia de sistema adaptativo combina conceitos de sistema e adaptação. Agora vamos falar a respeito da teoria do sistema. As pessoas, como sistemas vivos, estão em constantes interações com o ambiente em que vive. Cada uma delas possui aspectos que refletem as partes para formar um ser unificado. Entre o sistema e o ambiente, existe uma constante troca de informações, matéria e energia. Um sistema inclui entradas, saídas, controles e retroalimentação. Agora iremos falar um pouco da adaptação. Esse sistema tem entradas de estímulos a nível de adaptação, saídas como respostas comportamentais que servem como retroalimentação e processos de controle, identificados como mecanismos de enfrentamento. De acordo com Roy, as entradas são estímulos de nível de adaptação e as respostas de saída são respostas adaptativas que promovem a integridade da pessoa. Segundo Roy, há 3 níveis de estímulos e níveis de adaptação. O estímulo focal, que tem o maior grau de mudança e impacto sobre a pessoa. O estímulo contextual, que refere-se à influência positiva ou negativa sobre a situação. E por último, tem também o estímulo residual, que apresenta efeitos imperceptíveis. Roy utilizou o termo mecanismo de enfrentamento para descrever os processos de controle da pessoa como sistema adaptativo. Aos mecanismos herdados, como os glóbulos brancos de defesa e os mecanismos aprendidos, como o uso de antissépticos para limpar, por exemplo, ferimentos. Há 4 modos adaptativos para investigação. O modo fisiológico representa resposta física aos estímulos ambientais como oxigenação, nutrição e outras respostas primárias do organismo. O modo do autoconceito relaciona-se à necessidade básica de integridade psíquica referente aos aspectos psicológicos e espirituais da pessoa. O modo de função do papel, este identifica os padrões de interação social da pessoa em relação aos outros. Existem 3 papéis de interação social. O papel primário, que é determinado pelo estágio de desenvolvimento da pessoa. O secundário, que refere-se a tarefas exigidas nesse desenvolvimento. E o papel terciário. Este é temporário, como hobbies, por exemplo. Modo de interdependência é onde as necessidades afetivas são preenchidas. Roy identifica esse modo na perspectiva de valor humano, como relacionamentos interpessoais. Há um outro elemento do modelo de adaptação de Roy,
que é o ambiente. Segundo Roy, o ambiente é definido como todas as condições e influências que afetam o desenvolvimento e o comportamento das pessoas e grupos. Os estímulos internos e externos são uma área de estudo para a enfermagem, pois, por exemplo, em casos de internação de idosos, os estímulos ambientais são impostos sobre eles. Dessa forma, as enfermeiras promovem uma adaptação e intervenções para minimizarem os riscos para com eles. Há um outro elemento essencial no modelo de adaptação de Roy. Este é a saúde. Roy define a saúde como um estado e um processo de ser e de tornar-se uma pessoa total e integrada. Esta integridade refere-se às metas de sobrevivência, crescimento, reprodução e domínio. A enfermeira segue o modelo de Roy, promove a saúde com base em respostas adaptativas. Há uma grande importância da teoria de Roy para a enfermagem. A meta da enfermagem, segundo Roy, é promover respostas adaptativas em relação aos 4 modos que falamos anteriormente. São estas respostas que afetam positivamente a saúde. O nível de adaptação é quem determina se será obtida uma resposta positiva para os estímulos cercados. A enfermagem, por sua vez, procura reduzir as respostas ineficientes e promove respostas adaptativas como comportamento de saída da pessoa. A enfermeira promove a saúde em todos os processos da vida. Um exemplo seria uma pessoa que apresenta dor no tórax, por exemplo, na qual o estímulo focal seria o déficit de suprimento de oxigênio para o músculo cardíaco. O estímulo contextual seria a alta da temperatura, a dor, a idade, o peso, o nível de açúcar que essa pessoa tem e outros fatores. Já o estímulo residual seria sua história de tabagismo e estresse com o trabalho. A assistência da enfermagem, segundo Roy, é pautada no modelo que promove respostas adaptativas em situações de saúde e doença. Essas ações são vistas nas enfermeiras, que buscam controlar os estímulos focais, contextuais e residuais. Com esses ajustes, os estímulos totais caem para o nível de adaptação da pessoa. O estímulo focal sempre representa um enfoque da atividade de enfermagem. Quando o estímulo focal não pode ser alterado, a enfermeira promove uma resposta adaptativa ao estímulo contextual. O modelo de Roy, de modo geral, pode ser aplicado à investigação e intervenção de enfermagem, em várias situações, como o caso de recuperação imediata, de cirurgia, com intervenções que ajudam a alterar os estímulos das patologias e favorecem a saída da situação de adoecimento. Há os pontos fortes e frágeis, na teoria de Roy. Falaremos a seguir os pontos fortes. As teorias promovem uma nova forma de ver determinado fenômeno, vendo a pessoa não somente biologicamente, mas com base em muitos aspectos que caracterizam a pessoa. As teorias promovem como meta da enfermagem respostas adaptativas em situações de saúde e de doença. As teorias também podem ajudar no ajuste da prática clínica. Elas também podem ser as bases para as hipóteses serem testadas. A teoria e o seu teste na prática servem como base científica da profissão. E isso é bastante interessante. As teorias de Roy podem ser utilizadas para melhorar a prática dos profissionais de enfermagem, podem ser aplicadas também pelos educadores e pesquisadores da enfermagem. Por último, essas teorias podem contribuir com seu próprio ajustamento baseado no trabalho em enfermagem. As atividades em enfermagem buscam, de modo geral, com base em Roy, respostas adaptativas. Agora falaremos a seguir dos pontos frágeis, na teoria de Roy. Na teoria de Roy, há indicações de dificuldade de adaptação através de estímulos comuns, como, por exemplo, a cultura, a situação econômica, a etnia, crenças, estrutura e tarefas familiares, a idade também, fatores genéticos da pessoa, a integridade fisiológica, a percepção, a habilidade, mudança no ambiente interno ou externo, entre outros estímulos que afetam a adaptação.
O que mais chamou a atenção na teoria de Roy, em relação ao processo de enfermagem, foi o modelo de adaptação, que oferece diretrizes para os enfermeiros no trabalho de enfermagem. Os elementos incluem a investigação do comportamento, do estímulo, o diagnóstico de enfermagem, o estabelecimento de metas, a intervenção e a avaliação. A investigação do comportamento é a coleta de respostas com base nos 4 modos adaptativos: o fisiológico, o autoconceito, a função do papel e a interdependência. Esses dados são reunidos pela enfermeira através da observação, medição e técnicas de entrevista. Na investigação de estímulos, a enfermeira analisa os padrões de comportamento do usuário para identificar respostas ineficientes ou adaptativas, que requer o seu apoio. A enfermeira investiga os estímulos internos e externos, que podem estar afetando esses comportamentos. Para isso, coleta dados sobre os estímulos focais, contextuais e residuais, que causam impacto no usuário. Esses métodos de análise esclarecem a etiologia do problema. Nos diagnósticos de enfermagem, Roy propõe 3 métodos. O primeiro é o uso da tipologia diagnósticos, relacionada com os 4 modos adaptativos. O segundo método faz um diagnóstico com base na resposta observada pelo usuário, que seria, por exemplo, uma associação de uma dor a um fator de clima quente, por exemplo. O terceiro método envolve um ou mais modos adaptativos relacionados ao mesmo estímulo, como, por exemplo, um trabalhador de fazenda que se expõe ao sol diariamente para realizar suas tarefas diárias. Então, com relação ao diagnóstico de enfermagem, neste caso seria a adaptação ao fracasso do desempenho através da procura de uma carreira alternativa. O estabelecimento de metas ocorre da seguinte forma: as metas são os comportamentos finais que a pessoa deve atingir, com base na resolução do problema de adaptação. Dessa forma, relacionamos a adaptação com os comportamentos esperados após o controle de estímulos focais e contextuais. Os planos para implementação envolvem as intervenções de enfermagem, que têm por finalidade alterar os estímulos focais e contextuais. A implementação envolve também a ampliação da capacidade de enfrentamento da pessoa à capacidade de adaptação. A enfermeira, de modo geral, tem o papel de alterar os estímulos. Na avaliação, o processo de enfermagem completa-se pela avaliação. As metas de comportamento são comparadas às respostas de saída, como, por exemplo, de saída de uma determinada patologia. Na enfermagem, a readaptação, as intervenções são feitas com base nos dados das avaliações. Alguns aspectos da teoria de Calista-Roy foram vistos também na visita realizada no Hospital Regional de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Nesse caso, na clínica médica e no alojamento conjunto. Os aspectos são a coleta de dados dos usuários pelos enfermeiros, os comportamentos dos usuários e suas adaptações aos tratamentos recebidos, o diálogo também existente entre o enfermeiro e o usuário, a capacidade do enfermeiro de poder alterar os estímulos dos sintomas através de medicamentos sob prescrições médicas, a meta também almejada pelos enfermeiros com relação à saída do usuário de seu estado de doença, tratamento de recuperações imediatas, a questão também do ambiente está inserida para uma melhor adaptação do usuário ao leito. Agradeço a todos pela atenção, espero que tenham aprendido bastante sobre as teorias de Calista-Roy e até o próximo programa Teóricos da Enfermagem.